Há 191 anos, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I gritou às margens do rio Ipiranga a famosa frase: "Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte!" Independência ou morte, que mudou radicalmente os rumos da história do Brasil. O Brasil vivia uma situação muito atípica, porque aqui a gente tinha o príncipe regente, Dom Pedro I, enquanto Dom João VI estava na Europa, em Portugal. E havia muitas pressões, o mundo estava passando por pressões, várias nações se tornando independentes, as colônias, como no caso dos Estados Unidos, e havia uma pressão dessa tendência no Brasil. Dom Pedro, pressionado por essa questão externa e internamente também por grupos internos de brasileiros que queriam ter uma autonomia, decidiu romper com Portugal. Saindo da história, voltando para a vida real, independência ou morte é um brado que ainda pode ser escutado no coração de muitas pessoas. Uma independência que gera vida. Agora, como cidadãos, como indivíduos, as dependências que nós temos são muitas vezes invisíveis, mas reais. Como dependência do banco, por exemplo, de um empréstimo no banco, uma dependência do cigarro, do álcool, né? Que são processos de dependência que nós acabamos cultivando ao longo da nossa vida e os quais têm que terminar em algum momento, como aconteceu com o Brasil. Hoje vamos conhecer algumas histórias de pessoas que colocaram um ponto final nos vícios que tinham e encontraram um outro tipo de dependência, o amor de Deus. A primeira história encontramos em Pedro Leopoldo, cidade a 35 quilômetros de Belo Horizonte. Lá conhecemos um pouco da vida do pastor Tiago Reis, que na juventude teve sérios problemas de dependência química. Eu penso que são vários fatores que contribuem para que o indivíduo envolva no mundo das drogas, mas o fator predominante seguramente foi a falta de estrutura da minha família. Eu venho de uma família extremamente problemática, pai problemático, mãe problemática, e eu penso que o principal fator foi exatamente essa falta de estrutura realmente da minha família. Quais foram os tipos de drogas que você usou? Então, moça, eu já usei maconha, cocaína, cheirei muita cola, thinner, esmalte e loló, várias drogas, bebia muito, fumava muito, né? Que são as drogas que não são lícitas, que são lícitas, aliás, né? Bebida, cigarro, e foi uma das que mais me prejudicaram ao longo da minha vida. Para muita gente, completar 18 anos significa chegar no auge da independência. No caso do Tiago, a maioridade teve outro significado. Eu me converti aos 18 anos e logo que eu me converti, eu perdi totalmente o desejo pelo uso da droga, porque na verdade eu percebo que o uso da droga também é uma fuga para o indivíduo, né? Então eu me refugiava com as drogas. Eu fazia da bebida, eu fazia do cigarro, eu fazia da cocaína, da maconha, da cola, né? Várias dessas drogas eu usava todos os dias. Então eu fazia dessas drogas realmente uma fuga. E quando eu me converti, eu descobri que o meu refúgio podia ser Jesus. E eu queria então me relacionar com Ele, e foi o que eu fiz. Passei a me relacionar com o Senhor e Ele preencheu o vazio, as crises existenciais que eu tinha, elas foram aos poucos desaparecendo, porque eu encontrei em Jesus a resposta para tudo que eu procurava e que, na verdade, eu tentava usar droga para preencher isso e não conseguia preencher, e em Jesus, e em Cristo, e através da igreja, eu consegui preencher esse vazio que havia em mim. Hoje, Tiago é chefe de gabinete da Câmara de Vereadores de Pedro Leopoldo e, em parceria com o órgão, desenvolve um trabalho onde ajuda pessoas com os mesmos problemas que um dia fizeram parte da vida dele. Nós temos uma parceria com uma casa de recuperação que trabalha com dependente químico. E o que acontece? Nós sempre dizemos para essas pessoas que nós enviamos, e que não são poucas, são muitas famílias que nós abençoamos através do pastor Zé Maria, que é vereador aqui na Câmara. Nós sempre dizemos o seguinte: quem liberta o homem é Jesus, quem transforma o homem é Jesus. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu encontrei de fato essa liberdade em Jesus, essa
essa independência, não é? Porque até então eu era dependente e da noite para o dia, literalmente, eu passei a ser independente daquele tipo de droga. De Pedro Leopoldo, voltamos para BH para conhecer a história da Cíntia Evangelista. Desde cedo, ela sempre teve muitos problemas de relacionamento com o pai. Tudo que eu fazia era sempre escondido dele e sempre achando que eu era certa e ele era errado. Por mais que ele tentava estar ali me corrigindo, para o meu bem eu não aceitava. Eu achava que a correção dele era porque ele era muito ignorante, é porque ele era sempre errado e eu acerta. Mas essa história começou a ser traçada de uma maneira diferente quando Cíntia conheceu o amor paterno de Deus. Tudo aquilo que me prendia ainda, assim, que me fazia ver o meu pai como um pai ruim, quando eu aceitei Jesus, assim, tudo isso foi quebrado. Assim, eu me senti assim, totalmente amada, cuidada. Como todo início, as coisas não foram tão fáceis. Aceitar o erro, admitir submissão, ainda era uma das práticas mais difíceis na vida da então adolescente rebelde. No início, sim, porque por eu ter esse gênero forte, achar que eu sempre sou certa, então assim, no início algumas coisas eu achava que não, né? Assim, não, Deus, vai, tá errado. Assim, porque eu aprendi muito cedo a conduzir a minha vida sozinha com a minha filha. Então, assim, no início foi difícil, mas assim, hoje em dia, Deus já me moldou bastante. Tudo que Ele faz eu reconheço que é realmente para o meu bem e que tem muitas coisas, sim, que eu tinha que ser quebrada da minha vida. E assim, hoje em dia, tudo que Ele faz, às vezes eu assusto, mas falo, não, Senhor, o Senhor tem toda a razão, o Senhor está certo. A Bíblia deixa claro que a integralidade do ser humano só se dá quando ele depende de Deus, né? O que aconteceu no Éden, na origem, na queda, foi exatamente uma decisão do homem de caminhar sem Deus. Isso é que é a morte, uma vida separada de Deus. A Bíblia deixa claro que nós devemos buscar ao Senhor. Nos Salmos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Então, na realidade, a maturidade cristã não é a autonomia. A maturidade cristã é a heteronomia, ou a maturidade cristã é a dependência, não é a independência. Feliz é um homem, feliz é a mulher que aprende isso, entrega o seu caminho a Deus e depende dele em todas as suas ações, todos os seus pensamentos, todas as suas atividades. Do mundo das drogas a uma vida sem vícios. Tiago e Cíntia nos mostram que é possível revertermos nossas dependências negativas em uma história de superação e conquistas. Basta, para isso, seguir um caminho. Eu descobri que em Jesus eu tenho a minha alegria completa. Sou perfeito? Obviamente não. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, não tenho problemas? Obviamente que não. Eu tenho meus problemas, as minhas dificuldades, mas eu quero dizer para você que da mesma maneira que eu descobri em Jesus e através da igreja, o verdadeiro sentido de existir, o verdadeiro sentido de viver, eu quero dizer para você que me assiste agora que é possível encontrar a verdadeira liberdade e ser completamente dependente de Deus. Então, o que eu tenho assim a deixar mesmo é que as pessoas se deixem ser moldadas, coloque o seu eu mesmo no lixo e assim aprenda mesmo a ser dependente de Deus, assim, tá obedecendo a palavra de Deus mesmo, porque Ele tem o melhor pra gente, né? Quando ouço a sua